Graça e paz. Estamos iniciando mais um podcast da Glória de Deus. Nós cumprimentamos a todos que estão nos ouvindo, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito recorrente em debates teológicos, né? Nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. É um tema recorrente em debate, mas é um tema essencialmente importante para a vida daqueles que servem a Deus. Então nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos falar sobre algo que amamos falar, que é o nosso Deus, Jesus. Então vou passar agora para o nosso irmão Alberto, ele vai ler aí uma parte muito importante para nós também. Amém, graças e paz a todos. Queria cumprimentar a todos, mais uma vez agradecer todo o esforço. Agradecer também a pergunta, né, que a gente teve no grupo a respeito disso, sobre a divindade do Messias, como entender essa divindade. Então, para começar, queria ler um texto aqui que vai falar disso aí, que é o mistério da piedade. Vai falar assim, 1 Timóteo 3, capítulo 16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Palavra maravilhosa, né? Que vai falar a respeito do mistério da piedade. E ele fala exatamente que Jesus foi manifesto na carne. Então ele fala que ele não foi criado na carne, mas ele foi manifesto ao mundo através da carne, e através disso ele foi pregado aos gentios, né? Então ali a gente tem início, esse que é o chamado mistério da piedade. A gente vai entender agora o mistério dessa natureza de Cristo. E isso é tão importante, irmãos, porque, como eu falei no primeiro vídeo, eu fiquei muito tempo no Salão do Reino, nesse de Jeová. Fiquei bastante tempo. E não sei se é conhecimento de todos, mas eles não creem na divindade de Jesus. E isso era um fator que me incomodava bastante quando eu via nas igrejas, porque eu entendia que você falar para de Jesus era mesmo sintoma de eu falar de Maria, de João, assim como os católicos fazem. Isso também era uma idolatria para os evangélicos. Então isso ficou por muito tempo, eu fiquei com essa restrição. Por muito tempo eu não acreditava na Trindade, somente na natureza de Jesus, e não entendia que eu podia orar para ele, sempre através de Jeová, que Jesus era apenas um intercessor. A ideia também de filho de Deus, que a gente pode conversar aqui, essa ideia que muda, era a mesma ideia que nós somos filhos de Deus, da mesma forma que nós somos. E isso mudou muito, porque a consequência disso, quando você não entende esse relacionamento, de verdade, você acaba diminuindo um pouco Jesus e acaba não atribuindo exatamente a ele a salvação. Que a Bíblia fala que nenhum nome foi dado aos homens para que haja importância de salvação. Lá em Atos vai falar isso. E essa é uma consequência primordial. Porque quando eu não atribuo a Jesus isso, por entender que ele não é Deus, então vou começar a atribuir a Jesus. Não, na verdade foi Jeová, não foi Jesus. Foi o Pai, não foi Jesus. E aí eu esqueço esse papel expiatório de Jesus. E aí eu começo a querer me desviar desse processo de salvação. Então esse tema, acho ele fundamental, que a gente discutisse. Fora que é um tema que eu gosto bastante de falar. Eu gosto muito dessa parte. Que foi te tirado por muito tempo, né? Exatamente. Eu estudei muito isso. Estudei muito, amor. Por mais vários anos assim estudando a respeito disso aí. E esse tema é muito importante, porque nós vemos que quando o homem ele pecou, ali desde o Éden, né? Quando o homem ele pecou, ele se distanciou da essência, do significado, da importância de tudo que Deus era para eles ali. Eles tinham uma proximidade, o homem tinha uma proximidade com Deus face a face, né? Deus apresentava todo o cair da tarde para o homem, né? Então essa proximidade, esse conhecimento, porque conhecimento ele implica intimidade. Eu só vou passar a conhecer mais o Alberto quanto mais tempo eu tiver contigo. Exatamente. Porque aí eu vou passar mais a conhecer você. Então, essa intimidade o homem tinha. E a partir do momento que o homem pecou e houve esse distanciamento, esse abismo de distanciamento entre Deus e o homem, a partir dali começou Deus se achegar ao homem de uma forma de trazer o conhecimento que foi tirado. Então, esse projeto de salvação
que Deus ele já idealizou, já aconteceu na eternidade. Na eternidade nós sabemos que a eternidade não tem tempo. Nós vamos ler isso aqui. Estava na onisciência de Deus, mas na verdade estava no pensamento. No pensamento, no coração de Deus. Aquele projeto que foi o descanso, o sétimo dia, o descanso, que em Hebreus nos fala que é Jesus o nosso descanso. Então esse projeto de salvação já estava no coração de Deus já há muito tempo. Essa questão de Jesus ele se entregar por nós já tinha sido feito desde a fundação do mundo ali. E muitas pessoas confundem isso com predestinação, né? Essa preeminência de Deus, mas não é tradicional, é só um detalhe. Mas é verdade, tudo isso. Então, Deus ele começou a tentar trazer para o homem esse conhecimento, e foi gradativo. Né? A revelação de Deus ela é gradativa. Com certeza. Ela vai porque nós não estamos preparados. Precisava muita coisa acontecer até a vinda do Messias. Né? Então, essa tentativa de Deus se chegar ao homem, se apresentar ao homem, a partir desse entendimento de que Jesus não é Deus, de que Jesus é um Deus menor, acaba tirando, ofuscando tudo que Deus fez para que esse conhecimento chegasse até nós. É verdade. Afinal, esse conhecimento é a salvação. A salvação é ter Jesus como nosso Messias, como nosso Deus, o Deus salva, né? Que é o nosso Deus. Então, esse é um tema importantíssimo para que o nosso coração esteja aberto para Deus poder habitar dentro do nosso coração. E é uma característica comum de qualquer seita ou qualquer segmento, né? Ele não crê realmente na atividade de Jesus, pelo menos. É uma característica muito comum, né? Tem outras características, mas essa aí é essencial. Você não entender Jesus como Yod-Rei, Vav-Rei, que é o tetagrama sagrado, que ele é um manifesto, né? E assim, nesse vídeo a gente não vai querer explorar tanto a trindade, né, aqui desse tema, mas vou focar mais aqui na natureza de Jesus, e até porque essa parte, né, na teologia a gente estuda cristologia. Irmãos, é um texto para 6 meses de estudo. Esse foi um tema debatido por muito tempo, né, e ele não encerrou de uma forma temporal, né? Porque o homem, ele tenta entender a Deus da sua própria ótica. Mas não dá para entender Deus como a gente quer que entenda, com a nossa razão. Por exemplo, falar 3 atributos de Deus. Deus é onipresente. Ou seja, Deus está presente no céu, está presente aqui, está presente em todos os lugares. Como que você vai pensar nisso racionalmente? Não dá. Onisciente, sabe de todas as... Antes de eu falar, você também não consegue entender isso, pelo menos na nossa razão humana, porque esses são atributos que não são comunicáveis com o homem, né? Onipresença, né? Então são atributos que não são. Um detalhe importante, por exemplo, essa palavra onisciência, que é Deus saber de todas as coisas, essa palavra não está na Bíblia, por exemplo. Assim como a Trindade não está na Bíblia. Muita gente vai falar não está na Bíblia. Não está na Bíblia, porém o conceito, ele sempre teve lá. Sempre teve que Deus sabe de todas as coisas antes de fazer. Mas essa palavra não está. E aí o que acontece? Falou muito isso, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, para você que está nos assistindo, existem 3 grandes grupos para a gente falar sobre a religião de uma forma geral. Existem os monoteístas, existem os politeístas e existem os zenoteístas. Qual que é a diferença primária dele? Um monoteísta, que é o caso dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos, eles creem num só Deus, que só existe um Deus e nada além disso. Aí dentro do monoteísmo existem algumas vertentes que a gente vai falar aqui. Existe o politeísmo, que é, por exemplo, do hinduísmo, são outras religiões que acreditam em vários deuses, ou as matrizes africanas também, das entidades, que existem vários e cada um tem uma especificidade dele, né, própria. E existem os enoteístas. O que é o enoteísta? Ele acredita que existem vários deuses, porém existe um Deus que é sobre todos eles. Existe um Deus maior, né, do panteão, e ele comanda todos os outros deuses, e ele seria soberano. Então, quando uma pessoa, por exemplo, acredita que existem vários deuses, mas resolve adorar um só Deus, na verdade a pessoa não é monoteísta, é uma pessoa enoteísta. E muita gente às vezes se confunde. Ah, não, eu sou monoteísta. Tá, mas... Então, se você acredita, por exemplo, você vai perguntar para uma pessoa: ah, não, Jesus é Deus, mas não é Deus que nem o Pai. Então você acredita em 2 deuses, é um Deus menor. Se você acredita num Deus menor e um Deus maior, então você é enoteísta. E a adoração deve ser dada a esse Deus maior. Mas não ao Deus menor. Isso, E a diferença do politeísta é essa, né? Isso. Adora todos a vários deuses. Por exemplo, no Egito, teve um período no Egito que eles foram enoteístas.
foi através de política, né? Através de um faraó, ele falou, ó, tá proibido realizar todo outro Deus, né? E há somente um Deus que vai ser adorado. Uhum. Ele acreditava nos outros, mas ele só dava. Era Atom. Isso. Ele muda até o nome dele. O nome dele vira toda a glória Atom. Então era proibido qualquer culto. Isso só durou um intervalo no Egito. Isso antes de Moisés, antes. Então ele acreditava nos outros, mas ele proibiu todos os restantes dos outros cultos. Então isso é ser uma pessoa enoteísta. É você dar a dádiva, mas você acredita que existem outros deuses, né? Então, dentro do monoteísmo, aí você vai ter o monoteísmo absoluto, que é você acreditar um só Deus em uma só pessoa e acabou, e aquilo ali. E isso é você ser unitário, unitarista. Unitarista é você acreditar apenas num Deus. Isso acontece com os judeus, com os árabes, com os muçulmanos. Dentro do cristianismo, a gente vai ter não unitarismo. Você tem o segmento, tem também uma parte que é unitarista, mas é um segmento muito menor, muito pequeno, mas de forma ortodoxa nós somos trinitários. O que é trinitário? É você acreditar o seguinte, existe um só Deus, mas ele é manifesto em 3 pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Canal Teopraxia, nosso. Nós somos 3 pessoas, isso surgiu do nosso coração. É tão gostoso a gente conversar. Por que a gente não grava isso? E passa para outras pessoas, e outras pessoas também podem compartilhar esse conhecimento. Então somos 3 pessoas que seríamos donos. Vamos botar como se fosse uma empresa? Se fosse uma empresa, somos donos dessa empresa. Teopraxia, somos donos dessa empresa. Bira, eu e o Biraci, que não está no momento questão do trabalho. Somos 3 pessoas. Onde o Bira vai, ele vai falar da teopraxia. A teopraxia vai com ele. Onde eu for, a teopraxia. Onde o Biraci está nesse momento é a teopraxia. Somos 3 pessoas que não somos um melhor do que o outro, um mais dono do que o outro, porém somos pessoas distintas. Cada um tem uma personalidade e tem uma função específica. Sim. Por exemplo, ele sabe muito melhor de editar, sabe? É o cara, ou algum que consegue gravar, trazer mais seguidores, outro que consegue falar em algumas doutrinas uma parte melhor do que o outro. Sim. Então, tudo isso é para a gente tentar entender, e é claro que os escritos bizantinos vai falar de pericorese, que era a forma com que as pessoas da Trindade se relacionam. A gente nunca vai entender na prática. É uma forma da gente trazer um conhecimento humano por uma coisa que é prática. Mas Jesus ele traz isso muito claramente quando a gente vai ler lá em João. Eu queria convidar os irmãos a abrirem. João, capítulo 17, do 10 ao 11. O Evangelho de João. E fala assim a palavra, ó. Isso aqui é uma oração sacerdotal de Jesus, né? A gente conhece que foi nas últimas orações que ele orou, inclusive, pela gente. Ele fala assim, ó. Todas as minhas coisas são tuas. Está orando para o Pai. E as tuas coisas são minhas. E nisso eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, um nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E repara que essa unidade, esse é um comparativo de unidade, várias vezes Jesus fala, né? Fala, eu e o Pai somos um. E isso não significa que é a mesma pessoa. Mas, por exemplo, eu e o Bira, nós somos uma igreja. Somos pessoas distintas. Mas em unidade só temos uma só fé. Enquanto corpo de Cristo, Jesus não enxerga uma igreja A, uma igreja B. Isso foram os homens que criaram as várias denominações. Mas Jesus ele só acredita numa igreja. A noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, que é a noiva dele. Ele só enxerga um. Que todos sejam um. Da mesma forma que o Pai e eles são um. Embora sejam pessoas distintas e cada um com um plano, o Pai arquitetou o plano, a gente geralmente fala isso, Jesus ele vai lá e executa e o Espírito Santo consolida o plano de salvação que é dado para o homem, né? Mas a gente nota essa unidade o tempo inteiro na palavra de Deus. Sim. E interessante que você falou que às vezes fica um pouco difícil, né, as pessoas entenderem essa questão de a natureza de Deus, de Jesus ser Deus e ele também ter sido homem, veio como homem, ele continua com a sua natureza agora glorificada, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aí você falou acerca do mistério da piedade, que o mistério da piedade é Jesus vir em carne para nos salvar. Né? E isso
é muito maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Porque Deus, sendo Deus, aí nós vamos lá, né, em Filipenses, para exemplificar o que eu vou falar aqui. Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2, 12. 12 não, também. É o 2. É o 6, né? 2, 6. 2 do 5 ao 6, é. 6. Porque você falou de Jesus vir como homem, o mistério da piedade. E Aí qual é a pergunta que eu faço agora, né? Faço para os nossos ouvintes. Aonde iniciou essa criação de Deus? A criação de Jesus, né? Como homem, onde iniciou? Onde foi concretizado, né? Quando o anjo apareceu lá para Maria, falou que colocaria o nome de Jesus. Aí, como que aconteceu? Aí está aqui explicando, ó, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então o que aconteceu? O Deus, no mistério da piedade, o amor que ele tem para o homem, sabia que o homem estava perdido, não há salvação, não há proximidade com ele por causa do pecado. Ele, Deus, se esvaziou de si mesmo e ele virou servo, ou seja, ele decidiu virar servo. Aí que está a dificuldade, às vezes, do homem entender. Entender isso? Então, como é que eu posso dividir a mim mesmo e eu ser eu mesmo? Como que isso acontece? Né? Aí a gente, às vezes, como você falou, né? Às vezes a gente quer entender algo que não dá para o homem entender. A gente tenta exemplificar, que nem eu, por exemplo, aqui do canal Teu Prático, né? Mas na prática a gente não consegue ver isso aí, porque é inacessível ao homem. E tem tantas coisas que a gente realmente não vai conseguir entender. Como que Deus fez, como que Jesus mesmo foi virgem, como uma virgem da luz. Isso. São coisas que são propósitos do Senhor, que é assim, não dá pra gente entender a nossa razão. É claro que Deus usa toda a ciência, tudo. Porém, racionalmente para o homem, é inacessível. Há um limite pra gente. Exatamente. Somos seres limitados. Somos seres limitados. Deus, ele deixou isso na sua própria palavra. Aí vou voltar aqui em Romanos, no capítulo 1, ele fala isso. No 20 fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, olha só, a sua natureza de Deus, divina, tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, olha só, é difícil para nós entendermos? É difícil. Temos um limite até onde nós podemos chegar, temos um limite. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, no seu mistério da piedade, ele criou as coisas de forma a demonstrar a sua divindade. Né? Aí nós vemos tudo, muitas coisas nesse mundo é trinitado. E ele deixou para a gente poder realmente entender isso, para que nós fiquemos indesculpáveis. Olha só que é muito forte essa palavra. Então nós vemos lá, o átomo. O átomo, a ciência, ela mostra o quê? O átomo ele tem três, ele é constituído de três partículas fundamentais. Né? É o próton, o nêutron e o elétron. Se você tira o próton da equação, nós não temos mais um átomo. Se você tira o elétron, até se tira o elétron. Só que ele tem iônio, né? Está eletricamente carregado. Cátion, né? Ele está eletricamente carregado ou está eletricamente descarregado. Ele não, aí qual que a ciência diz? Ele não está estável. Não. Ele não está estável. Então, nós temos o tempo. Legal. O tempo é uma coisa só. Tempo. Nos cálculos matemáticos, nos cálculos de física, nós usamos o tempo. Tzinho lá, tempo. Só que o tempo é passado, presente e futuro. 3. Passado, presente e futuro. Isso constitui o tempo. Né? Nós temos lá os estados físicos da água. São 3. Líquido, sólido e gasoso. Isso. Então Deus ele deixou nas coisas criadas para que nós pudéssemos ir lá e entender de uma forma limitada. Aí tá, nós temos o átomo, prótons, elétrons e o nêutron. Ele foi lá e tirou. Ele foi lá e separou. Deus se separou, foi lá, separou o Logos. Né? Quem é Jesus? O Logos, nós vamos ler lá em João, separou. Eles são pessoas distintas, mas Deus ele é manifesto em pessoas distintas. Né? E é interessante isso aí que você falou a respeito do tempo, né? Justamente por isso. Na criação, né?
Porque o que acontece? O tempo que nós temos hoje, a gente chama de cronos, né? Que é o tempo cronológico. E esse é exatamente o início da criação. Quando Deus fala assim, que haja luz, ali começa o tempo. E antes, por que isso era necessário? Porque só Deus é eterno. A gente concorda que só Deus é eterno? Ninguém tem mais eternidade, nem anjo, nem nada. Porque tudo teve um princípio. Sim. Se para ter tudo tem um princípio, você tem que ter duas coisas. A ciência fala, tem que ter espaço e tempo. Isso tem que ser criado. Sim. Então isso é uma pré-existência. Para você ter qualquer outra coisa, a primeira coisa que tem que ter é tempo e espaço. Então se Jesus foi criado, ele tem que ter antes dele, tem que ser no tempo, ter antes. Aí lá em Colossenses 1,16, ele vai falar assim, ó, ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, ele é antes do tempo. Se ele é antes do tempo, ele é eterno. Essa é a diferença entre ser criado e ser gerado. Por exemplo, eu estava falando com o Bira aqui antes, quando a gente que é pai, né, a gente tem nossos filhos, e por mais que a gente goste dos nossos filhos, nós não criamos nossos filhos. Teu filho, ele não é uma criação sua. Nós geramos os filhos. Por que nós geramos filhos? Porque a nossa genética, claro que aqui é falando de homem e mulher, né? Mas através da nossa genética, nós transmitindo, hereditariedade transmitindo algo que é nosso, da nossa própria natureza. Cor do cabelo, cor dos olhos, né? A gente transmite isso. A gente não cria essas A gente não cria, porque a gente não chega ali, eu quero que seja, olha assim, eu vou fazer tal forma. Não, você gera. Isso é geração. Por isso que Jesus ele foi gerado. E quando que ele foi gerado? Da eternidade. Eternidade não tem tempo. Por isso que lá em Miqueias, capítulo 5, vai falar que a origem dele é desde os dias da eternidade. Eternidade não tem tempo, é atemporal. E por isso sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo. Sempre existiram. E aí quando resolve fazer todas as coisas, por isso que lá em Gênesis fugiu o texto, fugiu qual que é o texto. E fala 1,27, né? Façamos o homem. Quando ele vai falar, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todos os pais da igreja, a igreja, entendiam que era Jesus com o Pai. E até mesmo nós entendemos isso. Os judeus talvez eles vão falar que é um adjetivo superlativo de Deus, mas a gente entende que esse ato de criação, e vários textos que Deus vai falar, desçamos e confundamos, quem irá por nós, que era Deus manifesto na sua pluralidade. Até mesmo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que vai falar, ouça, Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor é um. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Echad. Essa palavra, Echad, que é um, a palavra está no plural. Ela vai mostrar que é um dentro de uma série. É a mesma coisa do Echad, quando estava no jardim do Éden, fala, faça que o homem vai se juntar com a sua mulher e os dois sejam uma só carne. Ou seja, duas pessoas distintas, um homem e uma mulher, duas pessoas distintas, mas são uma só carne. Por que a gente fala que o casamento é tanto uma prova de relacionamento que Deus tem? Porque você está em unidade com a tua esposa, embora sejam distintos. Deus estabeleceu o homem, vai ser cabeça da casa, vai comandar. A mulher vai ser auxiliar do marido e vai ter. Isso não faz da mulher ser menos ser humano do que o homem e o homem ser mais importante. E o homem ser mais importante para a mulher. Tanto que a mulher ama o homem como Cristo, sujeito ao homem como Cristo, e o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, os dois, na verdade, vão se amar de forma igual. Só que através de papéis distintos. O que não significa que um seja mais ser humano que o outro. Da mesma forma, Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um não é mais Deus que o outro, tem melhor natureza, eles têm a mesma natureza. Então, dito isso, né, a gente vai partir agora para a gente entender melhor. Vamos entender como que isso se iniciou. Gostaria de convidar os irmãos então, a abrir em João capítulo 1, o texto mais conhecido para a gente, né? É o texto, um dos textos mais bonitos também, né? Porque parece até uma forma de hino, né? Que o apóstolo João, ele fala. Agora a gente vai entender aqui, né? Jesus como princípio em Deus, antes de todas as coisas, e como nós já lemos, Jesus como a geração, vindo gerado como homem. Né? Exatamente. Gerado como homem. Né? Ele encarnou
Aí, a partir dali, Encarnação. Ele ganha a natureza humana. ganha a natureza humana. Isso aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Exatamente. Falar exatamente Porque é uma confusão, né? Essa natureza, né? O irmão falou aqui que ele passou um tempo pelo Salão da Testemunha do Reino, né? Testemunho de Jeová. Jeová, né? Eu também tive uma visita uma vez na Testemunha de Jeová e o tema que ele abordou para mim foi justamente a natureza de Jesus. Que estava na época da ceia, que agora eles têm um convite, né, para participar da ceia. Estava na época da ceia e eu indaguei sobre isso. E ele falou: não, a gente entende que Jesus é importante, que Jesus é o nosso Salvador, mas não como Deus. Aí eu perguntei justamente isso para ele. Uma coisa que justamente não tem resposta para isso. Se você vir como, né, essa questão de achar que Jesus não é Deus, então tá, beleza. Jesus foi gerado como homem naquele momento ali. Mas quem era Jesus antes daquele momento? Foi manifesto na carne. Isso. Antes da manifestação na carne ali. Eu vou falar que é um anjo, que era o arcanjo Miguel. Eles acreditam dessa forma. Mas ele não me respondeu isso, porque ele sabia que eu conhecimento. Ele me respondeu isso. Aí ele falou: ele era pré-existente. A resposta dele: não, ele é pré-existente, tá? Mas qual é essa existência? Qual é a natureza dessa existência dele? Aí é o que você vai ler agora, aí a gente vai começar a nos aprofundar. Exatamente. Né? E é importante a gente ter claro que muitas pessoas também, queria, assim, você falou, esse é o cargo-chave deles, é tentar negar a Trindade. Sim. Porque é através de alguns textos, porque muitas pessoas também, as pessoas não sabem o que é a doutrina da Trindade. Sim. Não conhecem. Eles acham que é assim, ó, que Jesus é o Pai é o Filho, é a mesma pessoa, é um Deus de 3 cabeças. Não é isso. São sim. 3 pessoas distintas. Formando um único Deus. Faz parte da divindade. Essa é a divindade do Senhor. Assim como a igreja é uma só igreja. Não interessa se era a igreja de Éfeso, se era a igreja de Calcedônia, de Colossenses, mas era uma só igreja. É uma só igreja. Da mesma forma, Deus é um só, na sua pluralidade. Né? Então vai falar assim, ó, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vou ler na minha tradução, mas vai estar escrito a mesma coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Aí lá no 14 vai falar, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos sua glória, glória de unigênito do Pai. Essa palavra é muito linda, né? Principalmente no princípio, e que ele vai falar no grego, né? Arke enhologos prostonteon, akeitheos enhologos. Esse aí é o logos. É porque a palavra aqui é verbo. Na verdade, o mais correto, assim, pela tradução seria a palavra, né? Sim. Seria no princípio era a palavra, porque essa palavra aqui, como foi tirada da Vulgata, a Vulgata é verbum, mas verbo no latim é palavra. É palavra. Mas acabou ficando verbo mesmo. Então não deixa de estar errado, assim, porque a ação de Deus é a palavra, mas logos, que é o que é no grego, o logos é muito mais que isso. O logos, para o grego, principalmente por isso que vem logia, né? Biologia, filosofia, tudo que é logia, estudo, é o conjunto de todas as coisas. É exatamente isso. É a lógica do universo. É o que sustenta todo o universo. É sabedoria, palavra. Essa questão que você está falando, já separei aqui, né? Há algumas partes do logos, né? Como palavra de discurso, como razão, como princípio, teologicamente e como filosofia. Poxa, que bacana. Aqui, como palavra de discurso, o logos pode referir-se a uma palavra, fala ou discurso, por exemplo, em contextos retóricos, filosóficos e literários. Logos denota a capacidade de expressar pensamentos através da fala. Na razão, em contextos filosóficos, especialmente na filosofia estoica e no pensamento de Heráclito, logos é a razão universal, ou o princípio racional que governa o cosmos. É visto como uma força organizadora do universo. Aí, princípio. Logos também pode significar um princípio subjacente ou a razão de ser de algo. No pensamento platônico e aristotélico, logos pode representar a lógica ou o argumento em uma discussão. Que era o que eles estavam procurando. Muita gente queria esse princípio universal. Qual que é a razão do que eles estavam... A filosofia, né? Porque a gente tem que entender também
no tempo do Novo Testamento, até um pouco antes do Antigo Testamento, todo mundo era helênico, era a cultura helênica, então a filosofia era muito forte, e a cultura helênica trazia esse conceito do logos universal, eu queria entender. Aí João, ele traz isso. Foi escrito. Foi exatamente, foi escrito que assim, que o logos, que era de Deus, que era essa razão de Deus, mais uma vez a gente tentar trazer uma razão humana, que era da época da cultura, para entender. Paulo fazia isso muito também, Paulo fazia muito isso, a gente tentar entender a lógica de Deus, qual é a nossa pequena lógica limitada, para a gente entender essa lógica de Deus. E aqui é interessante que no 14 ele vai falar que o logos, ele tabernaculou entre nós. Quando ele se fez carne, significa que ele fez um tabernáculo para ele próprio. Ele fez o próprio tabernáculo deles. Então, aquilo que você via lá no passado, que era o tabernáculo sendo conduzido no deserto, tabernáculo móvel, ele se torna realidade. Realidade. Ele está uma realidade ali, que é o seu próprio corpo. Por isso que ele fala que o corpo dele é o templo. Porque é o templo que Deus está habitando, que o Deus vivo estaria habitando entre nós. Por causa do Logos, que tabernaculou. Por isso é Emmanuel em Mateus. Deus conosco. Deus conosco. E Isaías 7,14 vai falar essa profecia. E a virgem conceberá a luz, ou a donzela, porque a palavra ali em hebraico, né? Dará luz e dará a uma criança, porá o nome de Emmanuel. O que era o Emmanuel? Deus está conosco, está no nosso meio. Né? E é muito interessante para poder entender isso. A natureza de Deus, de Jesus. Jesus, ele faz parte da divindade de Deus, ele é Deus. Sim. E esse Jesus, a partir dessa encarnação como homem, né, ele passou também a ter duas naturezas. Exatamente. Vamos exemplificar isso aqui, que é mais fácil? Vamos fingir que o Biraci está aqui. Que o Biraci estava aqui. Ó. Nós somos a teopraxia. Né? Sim. É chato falar isso, mas vamos botar aqui, estaríamos aqui, ó. O Biraci era o verbo. Vou botar aqui assim. Ó. O exemplo, tá? Por favor, pelo amor de Deus. No princípio era o verbo. Tava o Biraci com a gente aqui. O Biraci estaria ali. Pai, Espírito Santo, o Biraci estaria aqui. O verbo estava com Deus. Por que ele estava aqui? Ele estava conosco aqui, estava com a teopraxia. E o verbo era Deus, ele fazia parte dessa divindade. E o Biraci saiu daqui. Ele se fez homem. Ele, fazendo parte da gente, aquele exemplo que a gente estava da teopraxia, ele saiu daqui e foi para outro lugar. Mas ele não deixou de ter aquela essência. Eu costumo falar, sabe, que Jesus, ele é um general 4 estrelas, comandante, não deixou de ser comandante, mas ele vestiu a farda de um soldado recruta. Ele vestiu a farda de um soldado. Mas ele não deixa de ser general por isso. Porque essa autoridade, ela já foi instituída antes. O fato dele colocar a farda de um soldado não tira a autoridade dele. Mas agora ele realmente se esvazia. Ele passa a não ter o convívio dos generais, de ser servido. Mas ao contrário, agora ele passa a servir. E nisso a gente consegue, com os pais da igreja, a gente consegue fundamentar, essa é a chamada, essa doutrina, a gente conhece como união hipostática. O que é união hipostática? Vocês virem lá em química, vai aparecer assim, ó, já viu quando você mistura por óleo, água, petróleo? Sim. As duas são duas substâncias que não se misturam, porém elas estão iguais, estão em equilíbrio. Então elas estão presentes no mesmo local, mas elas não se misturam. Isso é união hipostática. Por isso aí a gente fala, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Deus, ele nunca deixou de existir, sempre foi Deus. Sim. Só que em determinado momento temporal, porque Jesus é Deus aonde? No Kairos, na eternidade. Mas ele sai da eternidade e entra no tempo, e vem para o Cronos. Quando ele entra no Cronos aqui, ele ganha uma natureza humana, uma natureza como a minha e a tua. Né? E quando ele ganha essa natureza, a gente entende isso como união hipostática. Um dos grandes defensores que a gente vai falar é Agostinho, na igreja Agostinho de Hipona, que as pessoas conhecem como Santo Agostinho, um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos da igreja inteira, assim, e ele formula, recebe essa palavra realmente união hipostática, baseado em quê? Baseado em Filipenses, que o irmão acabou de ler, que Jesus, sendo Deus, ele se esvazia e ganha a natureza de servo, de homem, e ele passa a servir. E ele não veio para se autoglorificar. E ele fala, e justamente esse texto é importante, que esse texto de Filipenses,
que estava acontecendo com a igreja de Filipos? Um queria ser melhor que o outro. Ah, eu sou melhor que fulano de tal. É só você ler o texto de Filipenses, capítulo, você vai ver. Eu sou fulano de tal, eu sou não sei o quê, papapá. Ele fala, irmãos, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual que era o sentimento? Sendo ele Deus, ele não fez a sua igualdade com o Pai algo que poderia representar, tinha que utilizar aquilo. Mas pelo contrário, ele se esvazia disso. E ele passa a ser servo. E nesse que ele passa a ser servo, ele começa a se limitar na sua natureza humana. E nisso que ele é homem, por isso que ele sendo homem, natureza humana, ele começa a orar para o Pai, que é natural, porque ele é homem. Ele começa a sentir aflição, ele começa a crescer em ensinamento, ele começa a aprender as coisas. Mas pode Deus, Todo-Poderoso, aprender as coisas? E isso aí que você está falando, que causa a confusão na cabeça. Exatamente, que as pessoas não entenderam isso. Realmente, você vai pegar os textos, né? Jesus falando, Pai, muito obrigado por me ouvir. A palavra que eu estou falando não é minha, é meu Pai que me deu para falar. Ele deu toda a glória para o Pai. Toda a glória para o Pai. Aí você pega essa questão sem você entender teologicamente todo o contexto geral. Você pega um texto isolado, né? Um texto isolado, você forma uma doutrina em cima de... Isso é a seita. É isso que é a questão da seita. Você forma uma doutrina em cima de um pedaço. Então você não segue a doutrina principal. Você segue um pedaço dela e cria todo um outro universo. O universo da doutrina principal está aqui. Aí você cria um outro universo que contém o texto bíblico, utiliza os textos bíblicos, mas o fundamento principal é o que você acha. Então, quando você falou assim, Jesus ora pelo Pai, nos pedindo, aí você olha, tá vendo? Então Jesus é menor do que o Pai. Só que eles não estão vendo que está aqui em Filipenses dizendo que ele mesmo tendo a natureza ele deu glória para o Pai, né? Ele deu maior. O Pai é maior que eu, falando isso, dando toda a glória para o Pai. Ele não utilizou essa natureza, ele não quis utilizar. Ele se esvaziou, ou seja, agora eu sou servo, eu sou irmão. Tem outro texto que fala que ele se tornou irmão. Ele se tornou irmão. Vocês são meus irmãos, ele chama. Então, mas ele se tornou. É outra coisa maravilhosa. Quando ele fala ali com Pilatos, né? Fala, nada você pode fazer se não fosse permitido. Dar autoridade por ele. Ele estava ali, ele poderia, mas não, ele se esvazou, ele quis passar por aquilo. Sim. Porque se ele não passasse por aquilo, estávamos perdidos. E é legal isso. Tem uma história, acho que foi até o Rodrigo Silva que eu vi uma história uma vez que ele fala que um rei, né, ele fez uma lei que quem roubasse ia perder os olhos, ia perder a vista. Ele ia perder. E o filho dele cresceu, né, e aí ele roubou, fez algo e se arrependeu. E aí o rei ficou contar para ele, o filho dele implorando, filho, né? A gente fala assim, cara, pai, você vai arrancar meus olhos, pai, por favor, eu tô arrependido, eu nunca mais vou fazer. E aí tá o povo, aí o pai tá naquele dilema. Cara, peraí, eu tenho uma lei, se eu não cumprir aquela lei, o povo vai ficar contra mim, pô, que moral que eu tô tendo, porque eu não tô cumprindo pro meu filho. E ao mesmo tempo, se eu tirar, que tipo de pai que eu sou que dou? A lei exige 2 olhos? Pois bem, eu vou pagar pelo meu filho, eu vou retirar os meus próprios olhos. E aí ele cumpre a lei e ao mesmo tempo cumpre a lei, ao mesmo tempo mostra amor para o filho. E foi esse amor de Deus que o Senhor teve conosco, né? Fazendo um paralelo, mostrando, pagando o preço que seria nós, que seria nosso, e não infligindo a sua própria lei, porque ele estava falando isso aí, porque o salário do pecado é a morte. Então ele pagou a morte por nós. Ele não pode voltar atrás na palavra, exatamente, não volta atrás na sua palavra. Mas ele se entregou. Ele entregou o próprio filho. Ele entregou justamente para morrer por nós, algo que tinha natureza perfeita. Até porque tinha que ser o Criador. Uma criatura jamais iria redimir a outra. Senão podia ser qualquer um outro, algum profeta, ou alguém que sofresse bastante, ou até mesmo as ovelhas, que eram puras, que iria remir todo o povo. Mas essa remissão de pecados, de fato, para nos salvar, precisava ser um sacrifício perfeito. Tinha que ser o sacrifício do Senhor, né? E é interessante isso, e por isso que naquele tempo que a gente falou sobre a reforma protestante, eu falar, para a gente não entender que tudo, por isso que é legal falar que a igreja ela sempre teve de pé, sempre teve, porque senão você vai entender, tudo isso é criação de Roma, foi a igreja católica que inventou isso, que foi, não sei, e aí você começa a olhar, não, realmente, e por exemplo, a Tismil Valles gosta muito de pegar esses textos. Esse texto fala aqui, Jesus está aprendendo. Não, o teu Deus. Não, peraí. O teu Deus morre? Teu Deus pode morrer? E Jesus não morreu? E teu Deus pode morrer? Eu vou responder essa pergunta, fica aí. Então ele pega esses textos e você vai falar. E as pessoas que não conhecem vai falar assim: não, realmente, está tudo errado. É uma heresia criada por Roma e agora eu vou conhecer a verdade.
E esses fundamentos é que vai te tirar do fundamento. E a consequência disso é desastrosa, né? E é por isso que você não pode entender assim, essas verdades bíblicas como está tudo errado. Mas tem que ter a mente falar o seguinte: não, eu vou me basear apenas na palavra. Sempre na palavra. A Bíblia chama Jesus de Deus várias vezes. Posso citar aqui vários textos com o mesmo atributo do Pai, do Filho e do Espírito, com o mesmo atributo, mas ao mesmo tempo fala que é um só Deus. Aí o primeiro a falar essa palavra Trindade foi Tertuliano, no século II. Mas antes, na história, queria mostrar aqui para os irmãos, eu gosto muito da patrística. Eu gosto, dá para perceber que eu gosto bastante. Eu mostrei esse texto aqui, que Inácio de Antioquia, que eu gosto muito bastante de Inácio, é um dos primeiros a falar. Olha o que ele fala na sua carta aos Efésios. Ele vai falar, olha, onde está o inquisitor? Onde está a verdade daqueles que se dizem sábios? De fato, o nosso Deus, Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado do seio de Maria, da descendência de Davi, do Espírito Santo. Ele nasceu, foi batizado para purificar na água a sua paixão. Olha só, nosso Deus Jesus Cristo, segundo a economia de Deus. Desse conceito sai o conceito de trindade econômica, que cada um com a sua função, de Deus, cada um fazendo uma função. É como se fosse a gente no canal Teopraxia. Alguém fica mais na criação, alguém edita, alguém fica mais... Isso é importante entender, só fazendo um adendo aqui, não vamos falar sobre isso, mas é importante entender, por isso que hoje tem muita confusão acerca do Espírito Santo. Né? Sim. Qual é a função do Espírito Santo? Porque para muitos aí a função do Espírito Santo é fazer você pular, você rodar, você fazer isso e aquilo. Mas a palavra nos fala, o próprio Jesus falou em João 14, né? Ele fala que a função do Espírito é mostrar a verdade. É o Espírito ensinar toda a verdade. E ele vai ensinar toda a verdade. E fazer lembrar as palavras que Jesus falou antes. Ou seja, a gente não estava lá com Jesus em 2000 anos atrás. A gente não estava. E o Espírito Santo está aqui presente hoje para fazer com que nós não venhamos esquecer todo o ensinamento de Jesus. E a doutrina dos apóstolos está fundamentada nas palavras de Jesus. Então, se não houvesse a figura do Espírito Santo, se não tivesse a pessoa do Espírito Santo, essa natureza, e ele que convence, né, o homem do pecado e do juízo. Você pega e faz ali, se você não entender a questão da natureza de cada pessoa, do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você não entender, vai acontecer o que está acontecendo por esses lugares. O pentecostalismo, que faz aí com a figura do Espírito Santo, né, superdimensiona e cria uma doutrina superdimensionada do poder do Espírito Santo, que é poderoso, que assim como, né, que é o próprio Deus, é poderoso, mas a função do Espírito Santo é fazer lembrar as palavras de Jesus e ensinar a verdade. Convencer, ensinar a verdade que liberta, não há libertação sem convencimento, né? Então, é importante entender isso. Por isso que nós estamos falando dessa natureza de Jesus. Né? Com certeza. E aí, falando, né, dessa natureza de Cristo, ele tem duas naturezas, e aí por isso que Jesus, respondendo aquela pergunta, para não deixar escapar, o seu Deus morre, Vera? Então o teu Deus pode morrer? Então como que Deus... Como que Jesus é Deus? Essa pergunta é bastante capulosa. Vai falar assim, como que Jesus é Deus se ele não morreu? Vamos ver a Bíblia ali, no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos dar os irmãos aqui a abrir a Bíblia. É por isso que a gente se baseia na Bíblia. É claro que eu mostro aqui os pais da igreja, mostro a parte da gente entender, mas tudo isso está baseado na Bíblia. Nada foge da Bíblia. E eu não posso, a Bíblia não se contradiz. Sim. Eu não posso falar assim, antes um texto fala uma coisa, o texto fala outra coisa. Não. Eu vou começar a entender esse texto a partir desses contextos. Porque senão, é aquele ditado que a gente fala, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. E aí que gera morte. Tem muito, né? É o que vai acontecer bastante, é que a gente... versículo 2, né? Versículo 2, 20. Deixa eu ver aqui. João 2? Isso. Aqui, ó. João 2, versículo 19 ao 20. Não, começa no 18, para os irmãos entenderem. João 2, 18. Os judeus lhe perguntaram: que sinal você pode mostrar para fazer essas coisas? E Jesus então respondeu: destruam o templo, e em 3 dias eu o levantarei. Ele não está falando que o pai dele vai levantar. Eu
o levantarei. Está achando a voz ativa para ele. Eu o levantarei. Os judeus então responderam: esse templo foi edificado há 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Aí olha o 21. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, Jesus, ele estava falando, Jesus como Deus, ele nunca morreu. Ele não morreu. Não adianta. Agora, o seu corpo, é o que a gente está falando das duas naturezas. A natureza humana dele morreu naquele momento. Ele experimentou da morte, a natureza humana. Mas a sua natureza divina não. Tanto que ele mesmo ressuscita. Tanto isso é verdade que Jesus ele pega pro ladrão que está na cruz, de malfeitor, e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Peraí, se Jesus morreu, como é que ele estava lá no paraíso? Então Jesus estava. E lá em 1 Pedro fala que ele desceu até o Hades. Então peraí. Mais uma vez a natureza completa de Deus, onipresença. Essa ressurreição ao terceiro dia, a natureza humana dele foi ressuscitada, o corpo ressuscitado, não mais como a mesma parte do corpo natural do homem, mas o corpo ressuscitou. O corpo ressuscitou. E isso é tão importante a gente saber disso. Para mim, isso aí responde completamente a pergunta. Eu não sei a confusão, né, que as pessoas fazem. Isso que você falou para mim aqui responde completamente essa pergunta. Que realmente tem, né? Tá, então lá, Jesus é Deus, ele morreu, Deus morreu. Não. Teu Deus morre. Muita pergunta fala assim. Tanto responde a pergunta, como sistematiza a questão dele ter duas naturezas. Exatamente. Porque se morre, está morto. Todos viram, suspirou, entregou o espírito. Pai, tua irmã entregou o espírito, suspirou, morreu. Aí ele fala: ao terceiro dia reconstruirei. Ele está falando que fala do seu próprio corpo. Aí, seu próprio corpo. E é interessante. E é ele não fala ali. Ele está falando uma ação ali. Que ele fala. E aí outra questão. E se você se entregar isso, então Jesus está mentindo. Não, então Jesus mentindo. Aí fala aqui no 20, né? No 20 não. No 22. Que os próprios discípulos lembraram do que ele tinha falado. E creram nele. Não tinha contradição para os discípulos. A contradição veio depois. A questão de a questão veio depois. Aqui estava sacramentado que Jesus ele era Deus. Sim. Que quando ele ressuscitou, eles entenderam que aquela palavra que Jesus falou antes se cumpriu. Ou seja, Jesus ressuscitou a si próprio. E é tanto isso que lá em João, capítulo 20, esse aqui é muito mais claro, aqui, ó, capítulo 20, versículo... Deixa eu pegar aqui. Jesus e Tomé. Versículo 24, ele vai falar assim, ó: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a José: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não puser meu dedo do seu lado, de modo nenhum crerei. Depois de passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. Tomé estava com eles, estando portas trancadas. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja convosco. E logo disse a Tomé: ponha teu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda também a tua mão e ponha do meu lado, para que não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé disse a Jesus, olha o que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Quando você fala Senhor meu Adonai e meu Elohim, em hebraico, falando, você trazendo isso, né, é muito forte isso. Muito forte. Como que você vai fazer isso para um homem? Sendo que, então assim, ele é muito forte. Por que ele fala? Exatamente porque ele lembrou que Jesus estava. E Jesus, olha no versículo, no versículo 29, ele vai falar: você creu porque me viu. Bem-aventurados os que não me viram e creem. Então, Jesus não nega isso. Porque se isso fosse heresia, aquilo que ele falou, não, só o Pai. Só o Pai é Deus. Eu não sou teu Senhor e teu Deus. O meu Deus que é teu Deus, o Senhor que é teu Senhor. Você não pode me chamar de Deus. Quando João ia adorar aquele anjo lá do Apocalipse, o que o anjo virou e falou para ele? Não faças isso. Adore a Deus. Não é isso que ele fala? Ele não pede adoração e pede que ele não é Deus. E Jesus não iria jamais. E por que essa palavra estaria aqui tão clara para a gente nos dias de hoje? Então, isso para a gente, isso vai responder, essa dupla natureza de Jesus, vai responder quase todas as perguntas, quase todos os textos que vai aparecer assim,
O teu Deus sangra, o teu Deus... Por que Jesus falou naquele momento que o Pai é maior que eu? Porque ele queria se esvaziar de fato, ele queria se esvaziar dando glória a Deus. E essa natureza de Jesus sempre teve a natureza de Deus. Né? Tem duas aqui, ó. Ele tinha a natureza eterna de Deus. Nesse momento da encarnação, ele ganha uma natureza de Deus e humana. Depois que ele ressuscita, esse corpo é glorificado. Ele continua com essa natureza. Não interessa, tanto é isso que lá na carta aos Hebreus, ele vai falar que ele é o nosso sumo sacerdote. Aí em Hebreus capítulo 5, ele vai falar que os sacerdotes eles são tirados dentre os homens. Paulo vai falar lá em Timóteo, é Timóteo se eu não me engano, Timóteo ou Tito? Que ele vai falar, é Timóteo, só existe um intercessor, né? 2:9, se eu não me engano. Ele vai falar assim, ó, que ele vai falar que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está afirmando isso. Que esse intercessor é o homem, a parte humana. É a parte humana. Por isso que Jesus é o nosso advogado através disso, porque ele consegue ter tanto acesso à natureza divina quanto à humana. E ele consegue, através disso, expiar. Ele ofereceu a si próprio sendo sacerdote. Essa parte sacerdotal de Cristo, essa parte é humana. E por isso que Jesus... porque pessoas podem usar aquele texto de Apocalipse. Vai falar, eu farei coluna do meu Deus. Fala, Jesus ali já acabou a quinose. Sim. Ele não está mais na humilhação. Peraí, mas Jesus continua com a sua natureza humana. E quando ele está falando do seu Deus, ele está falando como sacerdote. Está falando a parte humana. E ele consegue clamar ao Pai por isso. E isso aí é demonstrado muito firme também na própria passagem aí de Tomé. Sim. Né? Quando ele fala Senhor meu e Deus meu, antes ele toca nas feridas de Jesus, na parte onde foi ferida de Jesus. Só que anteriormente Jesus passou pela parede. Sim. Jesus, né, comeu com eles. O Senhor depois, né, passou pela parede e foi lá. Então essa natureza, esse corpo glorificado, é de uma forma que a gente não consegue entender, né? Não consegue entender. Vamos entender um dia, porque nós vamos ter um dia. Em nome de Jesus, né? Vamos entender um dia. Então, por isso que as pessoas não conseguem entender, porque não querem olhar e perceber toda a gama ampla da palavra de Deus. Não é uma coisinha, um pedacinho, um versículo, não. Nós temos que olhar o contexto completo para poder entender. Um exemplo, né? A gente fala dessa questão da eternidade, né? A eternidade é uma questão que não há tempo. Não há tempo, porque tanto que Pedro fala, né? 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Isso só pode significar o quê? Não há tempo na eternidade. O tempo ele não corre. O tempo foi criado lá no início da criação, ali em Gênesis capítulo 1. Né? Então, só que o projeto de salvação de Deus já foi feito desde a fundação do mundo. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. O sacrifício de Cristo foi manifesto, mas estava na mente de Deus. Por isso que ele foi manifesto nesses dias. Mas não só estava na mente, como na eternidade nós podemos inferir que é como se estivesse acontecendo. Porque não há tempo. Isso mesmo. Né? O tempo é como se já acontecesse. Para a gente está demorando. É horizontal. Às vezes é vertical. Tá aqui, é vertical. Todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, nós vemos aqui. No tempo passado, presente, futuro. Apocalipse 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aí algumas pessoas podem falar, não, como já falaram para mim, esse Cordeiro é o Cordeiro que foi morto para poder colocar as vestes da minha Adão e Eva, é o Cordeiro que é o sacrifício do Sério que falaram isso? Falaram isso para mim. Mas olha só, é complicado, né? Tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse Cordeiro, Hebreus nos explica muito bem que esse Cordeiro, esse sacrifício só fazia comemoração dos pecados. Sim. Todos os sacrifícios dos animais que foram feitos no Antigo Testamento, ele não pode purificar o homem. Sim. Só fazer lembrança do Cordeiro Pascal que viria, que é Jesus, para perdoar nossos pecados. Nenhum sacrifício feito no Antigo Testamento perdoou pecados. Simplesmente, na economia da paciência de Deus, fazia lembrar do Cordeiro Jesus que veio para morrer por nós. Só que esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, a eternidade não há tempo. Esse Cordeiro, esse plano de salvação de Deus para o homem foi criado no coração de Deus, sacramentado, acontecido desde a fundação do mundo. Então essa é a natureza de Deus. Por isso que aí a confusão, talvez a gente não consiga falar nesse podcast agora, né? Nós vamos
ter uma segunda parte para falar desse tema maravilhoso. É por isso que as pessoas não conseguem entender a natureza de Jesus. Sim. Há lá, se eu não me engano, Tessalonicenses, né, que fala que ele é o primogênito da criação. Ah, tá. Né? Esse primogênito, né? Ó, tá vendo? Ele foi a primeira criatura. Primeira criatura. Então, como que ele é Deus, ele é a primeira criatura. Mas aí, que tá quando foi lá, testemunho de Jeová foi lá na minha casa, que eu perguntei nessa questão. E é desse texto aí que eles tiram. É desse texto aí. Aí eles falaram isso pra mim, por isso que eu perguntei, tá, ele é pré-existente, mas qual é a pré-existência? Ah, não. Aí eu falei, vamos abrir na sua Bíblia mesmo. Né? Por mais que tenha algumas questões ali, há um Deus, mas no princípio ele era o Logos. O Logos nós já vimos, né, vimos aqui que o Logos ele é muito mais do que simples palavra. O Logos é o poder que sustenta o cosmos, que sustenta o próprio Colossenses 1,16 vai falar, tudo está nele, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas vieram por ele, para ele e para ele. Toda honra e glória. Ou seja, ele tem primazia sobre todas as coisas da criação, né? Realmente, assim, por isso que é importante a gente entender que eles vão pegar alguns textos ali e vão tentar falar, esse texto aqui, e vai adequar toda a doutrina em cima de um texto, ou em cima de uma palavra. Quando a Bíblia, isso que a gente fala como hermenêutica e exegese, você tem que ver o todo. Você tem que ver o todo. E são, na verdade, eles usam de 3 textos, na verdade. Esse aí de Colossenses 1,15, usa de Apocalipse 13, 14 e de Coríntios 15. Então eles vão usar esses 3 textos, que talvez não dê tempo agora para falar, porque esse texto é legal falar. Eu gosto, na verdade, desse texto, porque é legal até do grego. Você pegar do protótipos, né, pra gente entender, mas de forma assim, resumindo para não ficar tão grande, vamos entender que a natureza de Cristo é completa, né? Ela se manifesta nisso. E o próprio Jesus, ele fala lá, ele vai falar em João 14, vai falar que o mundo não consegue os receber, não consegue. Ele fala, ainda tem muito para vos falar, mas vocês não conseguiriam suportar, né? E é isso que e o povo também antes não conseguiria suportar. Por que Deus não falava isso para os judeus, para eles não se confundirem isso com o politeísmo? Senão eles iam confundir isso aí facilmente. Mas os próprios judeus, antes eles entendiam que tinha o anjo do Senhor que se manifestava, que alguns entendem como Metatron. Aquele anjo do Senhor, que a gente entende como teofania, que é Deus se fazendo, que ia com ele no meio do povo, que recebia a adoração de Josué, que recebeu a adoração do príncipe do exército do Senhor, que ia à frente de tudo, que apareceu na sarça para Moisés, que ele vai falar, eu sou, que a gente chama que então, isso tudo gera a manifestação de Cristo. Eu tenho muito texto para a gente mostrar de Jesus, desde o Antigo Testamento até o Novo. O homem ainda não poderia perceber essa exatamente, de Deus. Porque exatamente o que o irmão Bira falou antes, que o conhecimento vai sendo progressivo. E da medida que Deus também vai se revelando. Sim. Porque existem coisas que Deus ainda não nos revelou e talvez só vai revelar na eternidade. Porque a gente só vai entender isso, esse fato a gente vai entender. Mas a gente tem que entender, isso de Jesus, a natureza é muito perfeita, que ele vai falar. O mundo não consegue me ver, não consegue. Somente aqueles que praticam vão entender quem eu sou, vai entender. E essa discussão sobre a eternidade de Jesus, que muita gente não entende, que quer racionalizar isso mesmo. Mas você entender que Jesus tem 2 naturezas, essa união hipostática, é só o nome inventado mesmo, união hipostática, mas entender essa dupla natureza de Cristo, natureza humana, natureza divina, que ele cumpre com a natureza humana o seu papel sacerdotal, de intermediador, de instrumento, mas como Deus, ele é todo poderoso, assim como o Pai, o Filho, assim como o Pai e o Espírito Santo, e as 3 pessoas possuem tarefas, funções distintas, e que o nosso centro é Cristo, que ele veio da carne através dele. Nós fomos salvos e através da morte dele, através da ressurreição também fomos ressuscitados. O que é um dos pilares, a ressurreição. Porque quando a gente fala que a gente começa a negar a divindade de Jesus, a gente vai enfrentar alguns problemas, por exemplo, como a ressurreição. Por exemplo, a ressurreição é um dos pilares do cristianismo. Se não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, é vã a sua fé, não é isso que Paulo fala? Então, por exemplo, tem muitas seitas que, Tismo de Jeová é uma, que não acreditam que Jesus ressuscitou corporalmente. Aí era admitir essa dupla natureza de Cristo. João falou acerca disso também, né? Isso. Não, mas João fala mais que ele veio em forma de carne. Mas o que eles negam não é isso. O que eles negam é que a ressurreição foi no espírito, mas não em carne. Sim. Só que quando você fala isso,
que ele acredita que Jeová se desfez do corpo dele Sim. e que ele ressuscitou em espírito. Como que ele foi para Tomé? Não, Jeová materializou naquele momento. Está escrito em lugar nenhum isso, mas Jeová materializou para Tomé acreditar isso naquele momento. Começa e a criar para poder você explicar. cria alguma coisa para você negar. Exatamente. Entendeu? Então é complicado. Quando você não entende, você cria. Então, aí daí surge heresias. Perde o papel da salvação, perde aquele papel, passa a não entender. Tá? Então acho que nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo, um breve resumo, né? Fique com essa questão. Jesus, para a gente começar no segundo vídeo, né, o segundo podcast que nós vamos fazer, é interessante você guardar isso. Se você tiver alguma dúvida, né, pode deixar o seu comentário, né, aí no vídeo. Nós também temos um canal no Telegram. Isso. O Telegram é uma plataforma muito boa. Isso. Né, porque aquilo que nós escrevemos ou é postado, se entrar alguém depois, a pessoa consegue assistir, consegue olhar. Você consegue mandar nos comentários, por exemplo, eu gostaria de um vídeo de tal tema. A gente vai, né? A gente vai projetar. Então você pode entrar ou no próprio YouTube, você botar um comentário, ou lá no Telegram. Se você não entendeu alguma coisa, se você quer que explique de uma forma, né, mais individualizada, você pode deixar uma mensagem, nós vamos atender com né, todo o amor e carinho. Com certeza. Mas assim, o importante é você guardar agora, para o próximo vídeo, a natureza de Deus, a sua essência, antes dele ser gerado, né, encarnado como homem. Nós falamos aqui, João capítulo 1, e antes ele era o Logos. Ele era Deus. Ele era o Logos e o Logos era Deus. Está muito bem explicado. Esse versículo, ele é o mais lido, mais falado e o mais importante. No princípio ele era o Logos e o Logos era Deus. Então, a palavra, o poder que sustenta o universo, o poder criador, a criação, ele era tudo isso. Então, ele é o próprio Deus. E outra coisa muito importante é essa dupla natureza de Deus. Essa união hipostática. Desculpa. Essa união hipostática é a dupla natureza de Cristo. Ele veio como homem, né? Tessalonicenses capítulo 2. Ele, sendo Deus, não quis usar essa natureza divina. Ele se esvaziou. O que é se esvaziar? Quando você pegar um balde cheio, ele é esse balde cheio, um exemplo, né? Você não quis fazer uso daquela. Esvaziei. Eu sou o balde, mas eu esvaziei para poder usar a minha natureza humana. Então ele quis usar somente a natureza humana. Então as pessoas vão te confundir, falando ali, Jesus ele orou, o Pai ele pediu porque ele não podia fazer, porque ele não era Deus, não. Tessalonicenses capítulo 2. Ele escolheu esvaziar a si mesmo. Então ele tem essa dupla natureza, de Deus e homem. Como o nosso irmão Alberto que falou, ele falou que em 3 dias ele ressuscitaria a si próprio. Então essa dupla natureza, o óleo e a água, né? O exemplo ali, o óleo fica em cima, não é isso? O óleo fica em cima. Quando você pegasse com uma esponja, alguma coisa, pegou ali o óleo. Aí essa natureza humana saiu, mas a natureza divina estava ali. E essa natureza que foi lá no Hades, né? Essa natureza divina ressuscitou a si próprio, tomou de volta a sua segunda natureza, né? Uniu de novo e agora glorificada de uma forma diferente, né? Passou pela parede, comeu, o Tomé tocou. Então é importante entender isso para que não seja confundido, né? Então, meus amados, estamos ficando aqui no fim de mais um podcast maravilhoso. É muito bom estar conversando acerca da palavra de Deus. Com certeza. Nós gostamos muito. Se deixar, a gente fica 2, 3 horas falando, né? Porque é importante. Mas o que nós queremos é que você entenda que Jesus é o teu Deus que salvou a sua vida, que nos salvou. Sem Ele, quem seríamos nós, né, Alberto? Onde estaríamos nós? Quem seríamos nós? Jesus nos salvou, nos trouxe de volta para o seu aprisco, nos trouxe para aquilo que Deus queria desde lá do início, né? E um dia todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é Senhor. É verdade. Você imagina Deus dividindo a sua glória com uma outra criatura. Então, e se você também, é importante também, se você quiser, como eu convidei, né? Quiser, não, eu tenho outros aspectos, eu tenho outros argumentos. A gente senta aqui e marca. Se eu puder presencialmente, marca até a distância e faz um debate. Claro, que a gente fala, debate não é intuito egocêntrico. Não é algo para discutir, para ficar... Não, é algo só na palavra, cada um vai ter o seu tempo, e a gente vai respeitar o ponto de vista, não está aqui para se machucar, né? A disputa é assim, a gente vai defender sempre uma base bíblica. E aí está disposto. Se você mostrar na Bíblia, é porque é muito difícil você mostrar assim,
Porque o texto está muito claro. Então, se você mostrar na Bíblia, que a gente mostra para os ouvintes e mostra, e tá tudo, a gente está disposto a se dobrar para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus, não palavra de homens. Eu falei, nós falamos sobre o Telegram. O Telegram está na descrição do vídeo. Isso. Nós colocamos também no comentário fixado, tá? Então, fique com Deus. Graça e paz para todos. Amém.